Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Também quero cumprimentar toda a nossa população camponovense, a imprensa assistida e também ouvida e também a escrita. E também quero cumprimentar todas as pessoas aqui presentes. Obrigado pela presença, sejam todos bem-vindos. Muita gente, eu acho que é a primeira vez que vem a esta casa, mas venham mais vezes, convide o vizinho, o amigo, tire um tempo para vir ouvir a Casa Legislativa e interagir conosco aqui em muitos projetos que eu tenho certeza que são de grande valia para vocês, para a população. E que para nós é uma satisfação muito grande ter vocês aqui compartilhando conosco dos nossos trabalhos. Também quero, de forma especial, cumprimentar todos os agentes comunitários de saúde e endemias que estão aqui presentes, ambientais, que estão presentes, e parabenizar vocês pela luta, pela luta e pela esperança de que as conquistas venham pela frente. E não existe conquista sem luta, pode ter certeza disso. Nós, se ficarmos estagnados, corremos o risco de perder o que já conquistamos. Se lutarmos, corremos o risco de avançar. Então, lutando, nós conseguimos fazer a diferença. E está provado na história da humanidade que nenhum avanço houve sem luta. Todos os avanços, todas as mudanças que o mundo sofreu, que a nação sofreu, foi à base de lutas. E muitas até dolorosas, né? Então, temos que ainda nos dias de hoje, para garantir o que já é inclusive direito nosso, muitas vezes tem que reagir e ir para a batalha. Então fica aqui nosso abraço a todos, dizer aos agentes que foi constituído hoje, foi, na verdade, informado hoje, que foi constituída a Frente Parlamentar para defender essa questão, fazer um estudo e defender essa questão da pauta dos agentes, e uma delas é a efetivação através do concurso, e nós estaremos aí à frente na presidência, junto com o vereador Leandro e também o vereador Gilberto, para buscar todos os mecanismos necessários para fazer com que vocês tenham esses direitos garantidos. Dizer que nós tivemos semana passada, retrasada, em Brasília, e entre as nossas pautas, nós fizemos uma visita ao Ministério das Cidades, e lá conversamos sobre vários assuntos, sobre a invasão das casas, que está sendo um dilema para nós aqui, o que fazer com as casinhas que estão invadidas, e que tem pessoas que estão fora, que estão inscritas, ninguém retoma, como que vai ser esse processo? É uma preocupação nossa e é uma cobrança que veio para o Legislativo e que nós precisamos saber o mínimo para dar uma resposta para a sociedade. Também questionamos o modelo das casas implantadas em Campo Novo, naquele bloco lá, porque, sinceramente, nós sabemos que tem cidadãos que não tem uma eternite para ficar embaixo para morar. Mas por que fizeram aquele modelo aqui em Campo Novo, que me envergonha, sinceramente? Se nós temos condição, por lei, de fazer algo melhor, por que executar um pavilhão de casas anexa uma a outra? Nós questionamos isso lá no Ministério das Cidades em Brasília. E eles, inclusive, ficaram apavorados de saber que em Campo Novo executaram esse modelo. Mas a lei ainda dá brecha. Mas quem decide o modelo que é implantado é a engenharia, a secretaria e o prefeito. Então não é a Câmara que decidiu, não é o governo federal que decidiu, quem decidiu foi a prefeitura, que até esses dias atrás falava para nós que era um modelo implantado vindo de cima para baixo. É mentira. Essa sujeira foi feita de dentro da prefeitura. E alguém estava interessado em reduzir custo, em diminuir espaço ocupado para levar vantagem. E aí eu poderia até dizer que essa vantagem é econômica, é financeira. Quem levou essa vantagem? Quem embolsou essa diferença? Para nós isso é uma indignação, porque pôr as pessoas numa condição que, se furar a parede, enxerga o vizinho, não pode pôr um pátio no quintal? Será que cabe um carro futuramente, se ele puder comprar, no quintal dele? Ou será que ele pode ampliar o quarto, se nascer um filho a mais na família?
Então isso não é dar dignidade para as pessoas, isso é encurralar as pessoas que não têm opção e são obrigados a aceitar o que é empurrado para eles. Então nós fomos lá no Ministério para saber disso. E daí falamos de outras questões lá, por exemplo, que Campo Novo precisa ter um projeto mais moderno, do traçado das vias, da abertura das vias, do acesso dos bairros, porque Campo Novo hoje, ele cria um novo bairro e em algumas situações há um interrompimento das vias, do acesso ao bairro, e isso não pode acontecer. Então nós temos que garantir isso por lei aqui, isso está sendo feito na casa. Nesse momento nós estamos discutindo macrozoneamento, e eu gostaria muito que a casa estivesse cheia assim numa dessas discussões, para garantir o futuro da nossa cidade, para que o traçado das vias públicas seja garantido, e com a condição de que o pedestre, o ser humano, tenha prioridade, e não só o carro. Porque quando você desce do carro também você é pedestre, e aí nós precisamos falar em ciclovias. E aí nessa linha nós pedimos o auxílio do Ministério, que deve ter gente especializada nisso, para que venha aqui em Campo Novo, se possível, fazer esse debate com a sociedade, dentro do macrozoneamento, que tipo de mobilidade urbana é essencial para a nossa cidade, numa visão moderna e futurista. E aí então o Ministério topou a proposta nossa de mandar uma equipe especializada aqui em Campo Novo para fazer uma discussão de um plano de mobilidade urbana. O que a cidade espera para hoje, para daqui médio prazo e para o futuro, que nós falamos aí de 20 a 30 anos a longo prazo. Só que ele só vem se fizer um evento regional de pelo menos 40 municípios. Eles mandam então a equipe técnica para vir falar para todos os municípios sobre mobilidade urbana. E diga-se de passagem, esse plano já era para ter sido feito. Já venceu os prazos, inclusive, para apresentar os planos para o governo federal. Vai pegar dinheiro do governo federal daqui para frente, quando tiver dinheiro, né, porque não está tendo mais. Vai acessar recursos do governo federal quem tiver os planos aprovados, com conselhos, inclusive, para fiscalizar a aplicação do plano. E aí, nós citamos um exemplo aqui. Nós estamos num momento do debate agora do Plano Municipal de Educação. E eu acho muito interessante, porque a educação foi a política que mais avançou no Brasil. Prova disso, que todos vão ter que ter planos hoje. Prova disso, que em 2008, Lucas do Rio Verde já aprovou, através da Lei 1628, o Plano Municipal de Educação deles. Aí a gente fala assim, mas Lucas cresce mais, Lucas está mais desenvolvido. Mas Lucas faz a lição de casa. Em 2008, Lucas já teve o seu plano de educação aprovado, na frente de muitos, onde muitos prefeitos e muitos gestores nem sabiam o que era plano. Porque às vezes entra gestor nessa prefeitura que nem sabe o que está fazendo lá dentro. Muito menos conhece o que é um planejamento. Agora, Lucas do Rio Verde já tinha, em 2008, o seu plano aprovado de educação. Você sabe como que está o nosso plano aqui? Começou essa semana a discussão. E o prazo de aprovação é mês que vem, se eu não me engano. E daí? Como é que você constrói um plano de tamanha importância, que é a educação a toque de caixa? Mas eu me propus, o vereador Leandro se propôs, o Dionardo também, a fazer parte das comissões para ajudar a garantir as políticas públicas do município. Mas não se constrói plano assim do dia para a noite. Agora, se nós não construirmos e não aprovarmos, nós não acessamos mais recursos. E daí? Ou fizemos do jeito que está posto aí, ou não fizemos e não acessamos nada. Então, só para mostrar para vocês o que é um município evoluído e o que é um que anda na sombra dos outros. Quantos anos depois nós vamos discutir plano? Assim como eu falei, já fiz indicação aqui no passado, que saúde nós queremos para Campo Novo? Acho que já falei até com você, Fábio. Nós precisávamos ter um plano. Nós queremos que fortalecer o investimento privado, o público, que direcionamento nós vamos dar para a saúde. E daqui um pouco vai vir outra lei falando, se não tiver plano não pega mais dinheiro. Eu tenho certeza disso, que vai vir uma lei dessa. E isso para que serve? É muito importante entender por que servem esses planos. O plano, eles são metas a longo prazo. Então o gestor novo que entrar, seja o vereador Clóvis ou o vereador Pedro, vai entrar de prefeito na cidade, esse prefeito vai ter que cumprir o plano. Não é a vontade política dele.
Isso é bom, assegura as políticas públicas planejadas, com metas e ações para ser cumprida lá na frente. Não fica a toque de caixa à vontade de um prefeito, muitas vezes até é responsável que entra e desconstrói tudo que os outros construíram. Não, o plano de metas e ações a médio e longo prazo é uma diretriz para qualquer gestor que entrar segui-la. Mas se não tiver plano, não precisa seguir. Quanto pior, melhor. Né? Não, nós precisamos ter plano sim, para quem entrar ser gerenciado pela lei. Aqui em Lucas tem uma lei, foi construída uma lei. Qualquer prefeito que entrar, ele tem que se basear na lei do plano de ações e metas. E agora, inclusive, com o PAR, Plano de Ações Articuladas. Não pega dinheiro do governo federal, o vereador Leandro sabe bem disso, se não tiver o plano de ações articuladas. Que, por sua vez, hoje, se não tiver o plano, também não tem o PAR. Cede uma parte, vereador? Pois não, vereador. Na verdade, o que a gente tem que passar para a comunidade, é bom que a gente está com um plenário rico hoje e eclético, é dizer o seguinte, que o controle social, as políticas públicas, o controle social, ele está instituído nos conselhos. Quando você quer fazer parte de alguma discussão, de algum segmento, participa se você é professor, participa do Conselho de Educação. Se você é médico, enfermeiro, técnico em enfermagem, participe das reuniões do Conselho de Saúde. Se você é assistente social, participe do Conselho de Assistência Social, que é lá que se definem as políticas públicas. E daí não adianta vir esse ou aquele prefeito, novo gestor, nós que vamos o ano que vem passar por um novo processo eleitoral na troca de gestores, tudo que você definir em planos, independente da vontade do próximo gestor, ele terá que cumprir. Então, é importante dizer isso, vereador, como nós estamos com um plenário bem eclético, é interessante e difundir essa informação. O controle social hoje é o foco do governo federal, é da discussão lá dentro do seio das comunidades, para que aconteça a real vontade. Não é a minha, não é a sua, mas é a nossa vontade. Pelo menos deveria ser assim. Obrigado, vereador. Eu que agradeço pela contribuição. Mas eu quis exemplificar, porque não é à toa que Lucas cresce. Não cresce por acaso. A gente faz a lição de casa. E se nós não fizemos aqui, nós não temos a mesma capacidade de crescer. Se nós não temos a capacidade de planejar. Também gostaria de tornar público que nós demos parecer contrário, hoje é um projeto da Prefeitura, que visa contratar um veículo para a imprensa. Eu não vejo que a imprensa da Prefeitura seja tão importante, mas tem um orçamento de 346 mil só para a contratação de serviço de pessoa jurídica. E aí vem e pede mais um carro hoje para aquisição de um carro para a imprensa. Ora, há um contrassenso no nosso pensamento, que nós acabamos de fazer uma reunião com o prefeito e todo o secretariado aqui, falando que vai conter gasto, inclusive baixar um decreto contendo gasto. Ao mesmo tempo que ele cortou a continuidade da escola do Guapirã, mandou suspender a construção de uma escola de educação infantil. As criancinhas estão utilizando uma sala emprestada da cooperativa nossa. Ele se mandou suspender porque não tem dinheiro, e essas foram as palavras do prefeito na nossa reunião. Ao mesmo tempo, ele manda um pedido para comprar um carro de R$35 mil para a imprensa, para divulgar o que ele faz, o que ele fala. Então, para nós é um contrassenso. Hoje tem um parecer contrário nosso aqui da Comissão de Finanças, o qual eu presido e agradeço muito aos vereadores por me dar essa confiança de ser presidente da comissão, mas fica aí a nossa resposta à própria fala do Executivo na última reunião, para conter gasto. Mas aonde é necessário conter gasto? E eu entendo que comprar carro nesse momento é gasto. Agora, construir escola é investimento. Esse é o nosso raciocínio. Também gostaria, senhor presidente, de falar sobre a questão do asfalto do polo empresarial. Hoje eu fui indagado mais uma vez por um empresário, ou melhor, por uma empresária lá do... O senhor tem 3 minutos, vereador. Obrigado. E essa empresária me questionou sobre o asfalto. E eu fui bem franco. Eu falei, está havendo malandragem nessa questão. E eu vou explicar por que está havendo malandragem. Quando nós aprovamos aqui a lei municipal para contratar o empréstimo, inclusive foi objeto de indicação dessa casa, para contratar um empréstimo de R$10 milhões, a Prefeitura fez uma carta consulta do Ministério das Cidades,
pedindo autorização para o Ministério para asfaltar o polo empresarial e o bairro Jardim das Palmeiras, que nós achamos extremamente necessário. Eu acho que o Jardim das Palmeiras precisa muito do asfalto. Sem dúvida, nós não questionamos isso. Pelo contrário, foi indicação nossa, inclusive. Está escrito e aprovado aqui na Câmara em 2011. Agora, o prefeito fez o contrato para fazer o polo empresarial e para fazer o bairro Jardim das Palmeiras. O Ministério das Cidades mandou uma autorização para contratar o empréstimo para fazer o polo empresarial e o Jardim das Palmeiras. O prefeito assinou o contrato com a Caixa falando que ia fazer os dois. Lançou o edital de licitação falando que ia fazer os dois, escrito no edital polo empresarial e bairro Jardim das Palmeiras. Porém, no projeto executivo, e aí que eu digo que há sacanagem, aí é sacanagem, é malandragem mesmo, não é outra coisa. Por que você publica que você vai fazer uma coisa e escondido no anexo 1 você coloca outra coisa? Para mim isso é uma mentira. Isso é burlar a informação para as pessoas. Porque você lê um edital e lá no anexo 1 não é aquilo que está escrito ali, é outra coisa. Para mim isso é fraude. E aí eu conversei no Ministério das Cidades, conversei na CGU em Brasília, que é quem fiscaliza e mede, inclusive inspeciona as obras e os contratos, e falei na Caixa Econômica em Cuiabá. Existem situações semelhantes a essa, que o prefeito já saiu preso da cidade. Mudança de objeto do contrato. Está em desacordo com a lei, com o edital e tudo. Então, gente, se essa casa não tomar providência, vai ficar nas nossas costas também a responsabilidade dessa malandragem. Nós temos sim que chamar o prefeito aqui e que faça o asfalto das Palmeiras, conforme combinado, que faça o polo empresarial. Caso contrário, nós estamos sendo omissos a essa questão, que para mim não passa de uma fraude. Nossa boa noite, muito obrigado.